Bem, gente, então, boa noite a todos. Já falamos com os outros que estão online, o pessoal aí de Itapoá. Muito prazer, muito bom rever vocês. Maurício, eu gostaria que, por gentileza, você me falasse o nome que não dá para ver direito quem está presente. Quais são as pessoas que estão aí hoje? Hoje nós temos alunos novos aqui, tá? A Mayra, aqui a minha lado, Mayra, a, né? Não, a dona Maria Tereza e a Renata. Maria Tereza, Renata. A E Sheila só deve estar assistindo. A Sheila deve estar assistindo da casa dela, que ela saiu agora, da pouco daqui, e ainda está Deve no entrar passo. daqui a pouco, né? A Andressa está aqui ainda e vai estar no passo. Andressa, A dona Yara, a Érica, eles aí estão estão finalizando todos o aí, passo. a Érica e Yara, né? Isso. É porque a gente vê um monte de cabecinhas assim, aí não... eu falei, gente, quem é que está lá, né? Bem, gente, Nós temos o Evandro e o seu Honório, eles, embora passaram por aqui, mas aqui está um surto de virose e tem muitos colaboradores e trabalhadores nossos que estão com problema com essa virose. Então foram ao pronto atendimento, tudo, mas já estão assistindo de casa. certo. Bem, gente, então é bom saber o nome de todos, então, todos, Letícia, Vitória, Yolanda, Maurício, Maíra, olha como que eu sou, que eu já aprendi o nome de todo mundo, Maria Tereza, Renata, Andresa, Yara, e Érica. Sejam todos muito bem-vindos, que nós possamos ter um ano de bastante estudo, de bastante produtividade e que possamos juntos, ao longo desse ano, não só estudarmos, mas evoluirmos juntos, né? Aprendermos juntos. Então, sejam todos bem-vindos e vamos começar então com a nossa prece, né? Você faz, meu amor? Faço. Então vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade da vida, desse dia em que estamos juntos aqui, separados pela distância, mas juntos pela mídia, para fazer um estudo que engrandeça a nossa alma, nossa espiritualidade. Ampara, Senhor, essa casa, que ela sempre esteja com pessoas estudando, trabalhando e buscando a harmonização. Que a tua luz esteja com todos nós, graças a Deus. Então, gente, só falando para as meninas que estão novatas hoje, que é a primeira aula, meu nome é Grace Ruela, e então, avisando a vocês que, por gentileza, podem perguntar, podem interromper a hora que quiser, qualquer dúvida que tiver, nós adoramos quando vocês interagem. Então, para todos, né, para as que estão novatas, que sejam bem-vindos, né? Nós estamos dando continuidade, mas temos todas as nossas outras aulas gravadas. Qualquer dúvida, é só acessar no WhatsApp que nós estaremos aqui à disposição para esclarecer. Bom, aula 37, né, a gente vai pegar aqui uns 3 slides só, para a gente só cair a ficha de onde nós estamos, né, como é que a gente paramos, né? Então, a gente está estudando a doutrina espírita e a base é o Livro dos Espíritos, né? Nós já estudamos o livro 1, das causas primárias, que foi a questões de 1 a 75, e nós estamos já no livro 2, que é do mundo espírito ou mundo dos espíritos, que é da questão 76 a 613. Por aí você já tem uma ideia que a grande maioria do livro está centrado no livro 2. O livro 1 é o livro... O livro 1 é o livro que fala das causas primárias, está relacionado à Gênesis. O livro 2, do mundo espírito ou mundo dos espíritos, está relacionado ao livro dos médiuns. Depois nós vamos falar do livro 3, que é o segundo livro maior, né? O primeiro é o livro 2, e o livro 3 é das leis morais, está relacionado a quem? Ao Evangelho. E o último livro que vamos estudar, são poucas perguntas,
é o livro 4 das Esperanças e Consolações, está relacionado ao livro Céu e Inferno. Essa é a estrutura que a gente mostrou da outra vez, né? E só peguei uns 3 slides, né? E as áreas abordadas pelo livro, ela vai religiosa, filosófica, científica, ela vai falar de biologia, de moral, de social, política, espiritual. Então, tudo isso são coisas que nós estamos estudando nesse processo. Nós estamos na questão 123, então estamos estudando o livro 2, que é o livro maior, tá? E a ideia desse livro 2 é que, em algum momento, ele começa a ser agrupado as questões. A gente não estuda questão por questão aqui. Por enquanto, vai assim. Mas depois eles começam a ser agrupados. Nós fizemos a questão 122, 121, 120. E o que nós estamos falando? Isso é importante entender. Quem chegou agora, nós estamos falando de um assunto que está relacionado do mundo espírito ao mundo dos espíritos, no capítulo 1, e vai falar muito sobre o bem e o mal. A gente já fez umas 2 aulas anteriores, antes das férias, falando desse assunto, e eu enfatizei muito que esse assunto é um assunto extremamente complexo, não é difícil, não é muito fácil compreender, então a gente gasta algumas perguntas e a gente não pode ficar com dúvida. E as dúvidas que nós podemos ficar são as dúvidas que também o Espírito que nos fala aqui, né, o Miramês, que é o filósofo aqui da doutrina espírita, que ele também tem, porque não está no nível dele, então muito menos no nosso. Mas outras, a gente pode colocar todas as dúvidas, e quando a dúvida tem resposta, quando não tem resposta, nós vamos colocar. Fiquem à vontade para vocês fazerem perguntas. Deixa eu ver se entrou alguém aqui para você colocar no palco, só um minutinho. Entrou Dinha, eu não sei. Bom, ele não tá conectando, não. Então, vamos continuar. Então, vamos lá. Aqui nós estamos continuando um assunto. Então, a questão passada já falava desse assunto. Eu não vou voltar lá, porque nós vamos seguir. E nós vamos perceber que algumas perguntas e respostas, elas se repetem de uma maneira diferente. E isso é proposital do Kardec e da espiritualidade para reforçar o entendimento das coisas. Então, lembra, nós estamos falando do bem e do mal. Isso eu vou enfatizar antes de começar uma coisa que eu falei nas outras aulas e vou reforçar aqui. É muito importante compreender. Existem coisas que a gente chama de coisas naturais da natureza. As coisas naturais da natureza são criadas por Deus. As coisas que não são da natureza, não são naturais, são coisas criadas pelo homem. Então imagina, todo o universo é da natureza, é criada por Deus. Todas as leis divinas são criadas por Deus, é da natureza. O bem é criado por Deus, é da natureza. O mal não é da natureza, não é criado por Deus. Então, o mal não é natural, não é da natureza, e por isso ele é uma coisa que tem vida definida, ele tem um prazo de validade. Diferente das coisas criadas por Deus, que não tem prazo de validade, o prazo deles é de transformação. Então, por exemplo, o nosso corpo tem um prazo de validade, mas o nosso corpo é uma vestimenta. Nós somos espírito. O nosso espírito não tem prazo de validade. Ele é da natureza. Então, vamos pensar que o mal não é da natureza, não é natural, não foi criado por Deus, tá? Deus criou a todos nós, simples e ignorantes, como um processo de crescimento e aprendizado. E na consciência foi colocada a divindade no nível nosso, que estão as leis, que estão lá as virtudes que nós podemos atingir, que está lá um monte de coisa que nós temos que aprender durante ainda milênios e milênios, para que a gente possa alcançar, né, uma liberdade consciencial, que nós possamos alcançar um despertamento cada vez maior. Então, a consciência, ela vai despertando aos poucos, né? No nível que nós estamos, de planeta de expiação e provas, é um despertamento muito precário ainda, muito precário. Por quê? Porque nós estamos vindo de uma situação de instintos, de desejos, de paixões que ainda está muito forte em nós. O próprio animalizado, o animal irracional, está ainda muito forte em nós. E a gente vê isso a todo dia. Se a gente quiser ver, é só começar a entrar em coisas violentas na televisão, que o algoritmo dá conta de depois mandar para a gente tudo que tem, né? É assim que funciona. Então, a gente precisa ter cuidado com essas coisas. Então, vamos aqui. De novo, interrompam quando quiser. Deixa eu só checar uma coisa aqui de novo, antes que eu vá mais para frente.
porque tem uma pessoa aqui, mas ela não está conectando microfone nem transmissão, então não tenho o que fazer, eu não posso fazer nada. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, nós estamos na questão 123. Então, a pergunta do Kardec, sempre é do Kardec a pergunta, né? Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Então, essa é uma pergunta. Ora, se tem o caminho do bem e tem o caminho do mal, e aí eu volto a falar, o caminho do bem é da natureza, o caminho do mal não é, então não foi criado por Deus. Aí ele vai e responde, né? Os espíritos respondem: como ousais pedir a Deus conta dos seus atos? Quer dizer, está querendo pedir a Deus conta dos atos de Deus. Pensais poder penetrar seus desígnios? Entretanto, podeis dizer: a sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha que concede a cada um, porque assim cada um tem um mérito de suas obras. Todas as vezes que vocês vão ver alguma coisa em vermelho, é porque eu grifei, porque é uma reflexão importante. Do que nós estamos falando aqui? Continuando um assunto que vai levar mais algum tempo, mas aqui exatamente está falando de quê? Kardec está dizendo assim, olha, por que Deus deixa as pessoas seguir o caminho do mal? Né? Por que ele deixa? Bom, aí ele responde: a liberdade de escolha, a sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha. Nós já falamos disso aqui também. Que ele concede a cada um. E por que ele faz isso? E se a pessoa escolher o mal, vai fazer o mal. Né? Porque assim cada um tem um mérito de suas obras. Então, se nós fôssemos predestinados ao bem, só ao bem, o que nós iríamos aprender? Que experiência teríamos na vida? E por que, então, nós teríamos que ter animais irracionais? Se eles não vão evoluir? E todas as pessoas já nasceriam inteligentes, né? Sábias, espíritos iluminados? Isso é muito ilógico comparando com o que nós sabemos, que nós estamos em um processo de evolução. Esse planeta é um planeta de espíritos ainda bastante inferiores comparado com a escala. Nós estamos quase no início da escala, ali embaixo, né? E Deus deixa que as pessoas façam as suas escolhas, né? E fazendo as suas escolhas, eles vão aprender. Aprender como? Aprender com as consequências das escolhas. Nós que somos espíritas compreendemos bem ação e reação. De novo, perguntas... eu acho que saiu. Tá, vamos lá. E aqui, eu só trouxe isso aqui também para a gente entender de novo o que eu já falei. Tá? A divisão do Livro dos Espíritos. Sim? A divisão do Livro dos Espíritos é para a gente entender o tamanho da divisão. Tá? Mas vamos lá. Aqui. Comentário do Miramês. Então, o Miramês, deixa eu explicar para quem não está aqui desde o começo com a gente. Esse estudo da doutrina, a gente vai estudando todo o Livro dos Espíritos e conjugando com a Gênesis, busca uma coisa do Evangelho, busca uma coisa do Livro dos Médiuns, e assim vai. E também, o Miramês comenta toda a doutrina espírita. É um filósofo, é um espírito iluminado, aí, né, um espírito muito evoluído, e ele comenta as perguntas. E a gente traz o comentário dele, por quê? Porque ele acrescenta coisas. Então, vamos ver o que é que ele fala aqui. Sabemos que o espírito tem alguma liberdade. Isso não se pode negar. Porém, é qual o pássaro dentro de uma gaiola. Então, vocês imaginam que ele está dizendo, tem liberdade, mas tem um limite. Tudo tem limite. Né? É como um pássaro em uma gaiola. E as limitações são de acordo com o seu despertamento. Olha o que nós acabamos de falar agora há pouco, que é um processo de despertamento gradual à evolução. Na medida que você desperta, pensa assim, você desperta dentro de você capacitações que existem lá, poderes que existem lá. Se a gente tiver essa noção do poder que nós temos, né? Esses dias eu estava vendo uma reportagem de um cientista falando do poder dos átomos que tem no nosso corpo. É algo absurdo, sem noção, que a gente não usa porque a gente não sabe, a gente não tem capacidade. E aqui estamos falando, na medida que você vai despertando a consciência e vai evoluindo, vão chegando poderes. Poderes. Jesus tinha poder, não é? Qual o poder de Jesus? De fazer muitas coisas, de curar, de
recriar o corpo das pessoas. As pessoas estavam com lepra, recriava o corpo. Imagina Deus. Então, essa é uma capacidade em que esses limites, essa gaiola, vai crescendo e vai abrindo a portinha para a gente voar mais, na medida que nós temos a capacidade de despertar as virtudes dentro de nós. Porque a maioria das coisas que nós temos ainda em nós são de espíritos imperfeitos inferiores, ou seja, espíritos que trazem muitos vícios. Ah, mas isso é uma coisa ruim. São tudo aprendizado. Nós vamos descobrir que o próprio mal cria um aprendizado. Isso nós vamos ver aqui, já começamos a ver nas aulas anteriores, vamos ver aqui também. As qualidades morais sempre dirigem sua vontade, como o cavaleiro que faz o cavalo, usando o freio. Então, para parar, ele usa o freio e instiga o cavalo a correr. E quando a lerdeza assume o comando, quer dizer, quando o cavalo começa a ser lerdo, ele usa a espora. Isso é da época de Kardec, então dá para entender, mas ainda tem isso hoje. Né? Escolhemos sempre o que podemos suportar na pauta de nossa ascensão. Então, está conosco. Ou nós somos aquele cavalo que anda bem, ou somos aquele lerdo que não quer fazer, que é preguiçoso. E aí, como ele fala aqui, a gente que escolhe o que nós vamos suportar na nossa ascensão. Que tipo de tratamento a vida vai nos dar. É como aquela criança que é birrenta, aquela criança que é egoísta, que você percebe que é difícil, e às vezes os pais não cuidam dela direito. Quem vai cuidar? Nós já sabemos. Essa criança vai sofrer muito quando se tornar um adolescente, depois quando se tornar um adulto, vai ter muito sofrimento. Por quê? Porque vai bater de frente com a vida, e aquilo que ela achava que ela podia fazer em casa não pode fazer na vida. A gente sabe dessas histórias. Né? E ele diz assim, um anjo não foi feito anjo em toque de mágica, porém acumulou experiências no decorrer de milênios incontáveis. Então nós que somos espíritas também, sabemos que não foram criados anjos, nem santos, nem espírito puro, não. Todos simples e ignorantes, num processo de ascensão. Vamos lá. Continuando aqui. Deus, sendo soberanamente justo e bom, não condena suas criaturas, olha que interessante isso, por faltas temporárias. Há castigos perpétuos. Ele sempre lhes oferece os meios de progredir e de reparar o mal que tenham feito. Vamos entender isso aqui? Isso é muito profundo. Quando ele fala assim, Deus não condena suas criaturas por faltas temporárias. O que são faltas temporárias? Faltas que estão quando encarnados. É o tempo. Nós cometemos faltas temporárias. Nós não somos condenados de forma perpétua por isso. Por que está falando dessa forma? Porque é da época da Igreja Católica. Você morreu com um pecado mortal, né? Tinha um pecado mortal, venial, dependendo de como você morreu, você ia ser condenado a um castigo perpétuo no inferno. A gente sabe disso, a gente conhece essa história. O que ele está dizendo não é assim. Na verdade, Deus é bom, é justo, mas é bom, é misericordioso. Então, ele sempre vai oferecer meio de progredir e reparar o mal que tenho feito. Então, as reencarnações trazem esse beneplácito, né? Traz essa maravilha que é a oportunidade de refazer, a oportunidade de reparar, a oportunidade de se arrepender. É disso que ele está falando para nós. Deus perdoa, mas exige o arrependimento, acabei de falar. A reparação e o retorno ao bem, porque esse é o objetivo. Não é porque ele perdoa, então está tudo certo, então se errar de novo. Não, não é isso. O objetivo não é esse. O objetivo é aprender com o erro. Se você erra, aí você pede perdão a Deus, vamos pensar que Deus perdoou, né? Porque Deus não precisa perdoar, né? Não é assim que funciona, mas é só uma maneira de dizer. E aí você não se arrepende, você não repara, o que você espera? Volta de novo ao processo, não tem outra maneira. Então, existe uma coisa que Jesus fala muito, de perseverança. Você se arrependeu? Ok, cadê agora o acerto? Tem que se arrepender, tem que entender e tem que reparar. Isso é um processo, não é só se arrepender, tem que reparar. Pode ser numa vida, pode ser em outra, como for, né? De maneira que a duração do castigo é proporcional à persistência do espírito no mal. Na medida que você persiste, só vai, né?
o processo de castigo, né, que, na verdade, a gente sente como um castigo, na verdade, é a consequência do que a gente fez e é um necessário de aprendizado que nós temos espiritualmente. É um aprendizado do espírito. Vai aprender de um jeito ou de outro, e um dia vai olhar e vai falar assim, nossa, por que eu fiz aquilo? Podia ter feito diferente, não precisava ter sofrido tanto. E é assim que é para todos, não tem exceção. O castigo seria eterno para aquele que permanecesse eternamente no mau caminho. Só que não existe eternamente no mau caminho. Mas desde que uma centelha de arrependimento penetra no coração do culpado, Deus estende sobre ele a sua misericórdia. Gente, olha isso. Né? Olha isso. Desde que apareça uma centelha, um ponto de apoio, um ponto onde pode dizer, não, aqui, olha, tem uma coisinha aqui. Então, vamos lá, vamos à espiritualidade, vai o protetor, vai por aqui que aqui vai dar certo. É isso aqui. Assim, a eternidade das penas deve ser entendida no sentido relativo e não no sentido absoluto. Tá? Então, quando você fala eternidade da pena, você pode até falar no sentido de alguns espíritos encarnados que só sofrem. E imagina que está sofrendo eternamente. Tem espíritos que estão no plano espiritual, às vezes fica 100 anos, 200, 300, 400. Nós já tivemos experiência em reuniões mediúnicas de espíritos da época da cruzada. A época da cruzada, gente, já tem 1000 anos. E eles estavam ainda nas cruzadas, perseguindo, né? Cristãos e muçulmanos, né? Estavam perseguindo. E a gente trabalhou com eles numa reunião mediúnica. Isso é uma coisa assustadora, mas é assim. Assim, a eternidade das penas deve ser entendida no sentido relativo e não no sentido absoluto. Aqui é uma outra pergunta, né? 124, vamos lá. Havendo espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto, haverá gradações, sem dúvida, entre esses dois extremos? Sim, por certo, e constitui a grande maioria. Isso é muito simples de entender. Ninguém segue um caminho absoluto ou outro caminho absoluto sempre. Tem uma gradação. Ora, se você pensar que espíritos são criados simples e ignorantes e colocados num planeta primitivo, que é pior do que a expiação e prova, no sentido que é bem, bem brutal. O espírito não vai ser um espírito maleável, bonzinho, porque ele não desenvolveu nada, não tem jeito. A questão é que você nunca vai ter escrito assim, os espíritos, inclusive tem uma pergunta dessa, né? Os espíritos, para evoluir, ele precisa passar pelo caminho do mal? Você vai dizer, não, eles podem ir só pelo caminho do bem. Mas, na verdade, quando você começa a ouvir os comentários do Miramês, que eu concordo muito, ele vai colocando, mas na prática é um pouco diferente, não é bem assim a teoria, mas na prática não funciona e nem é verdade. Eu não imagino um espírito que é criado simples e ignorante, como todos os outros, que não pode ter tendência nenhuma. Ele foi criado simples e ignorante, ele não tem tendência para o mal nem para o bem, não existe o mal. Né? E ele encarna, primeira vez, no mundo, no mundo primitivo, que é um nível abaixo do planeta de expiação e provas, que é só brutalidade, é selvageria. Então ele está envolvido naquilo. E ele vai ter que comer, vai ter que matar, vai ter que fazer tudo isso. E ali vai desenvolver o quê? Um lado selvagem. Tudo bem, porque aquilo ali ele não está escolhendo, é uma necessidade. Na medida que ele vai aprendendo alguma coisa, ele vai ter a sua capacidade de escolher. Mas por que ele escolheria ser bom, ser fraterno? Não existe isso para ele ainda. Isso está lá na consciência, mas ele não está despertado. O despertamento disso demora muito. Então, quando ele diz aqui, no estágio em que se encontra a humanidade, somos levados a crer na necessidade de duas forças incompatíveis entre si. Então, a Miramês está falando. No nível que nós estamos, e olha, o nível que nós estamos já é muito mais evoluído que quando nós começamos. Ele diz que existe uma necessidade de duas forças incompatíveis entre si. Está falando do bem e do mal. A dualidade na Terra é sempre vista pelos pesquisadores da natureza humana, e mesmo física, como necessária e certo equilíbrio. O que chamamos de bem e mal é uma luta que se trava de forma que o vencedor é sempre o bem. Isso já é um alívio, né? O vencedor é sempre o bem. Apesar que, quando fala o vencedor é sempre o bem, ele está falando de uma eternidade. Ele não está falando do temporal. Porque aqui no temporal a gente está vendo aí um monte de gente fazendo mal e
gente vê. Mas aqui ele não está falando do temporal, ele está falando do todo, né? Do atemporal. Ou seja, o bem sempre vencerá. Não tem outra opção. Não tem jeito. A lei de Deus. É a lei. Vai vencer porque está dentro da consciência. E a consciência vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo. Não tem opção. E ela quer despertar, ela quer que o espírito aprenda sobre as coisas divinas que tem dentro de cada um. Se existe alguém que está se demorando em caminhos difíceis, espera e ora por ele, porque nenhuma das ovelhas se perderá. Pode falar. A Grace quer fazer um comentário. Então, gente, a gente observa, né? Quando no Evangelho, quando fala das causas atuais e anteriores das nossas aflições, né? Encaixa muito bem aí das opções que a gente faz na vida. Aquela coisa muito dos nossos sofrimentos, a gente observa, se nós formos honestos, né, de avaliar, fazer uma avaliação bem honesta, a gente encontra nessa própria vida as escolhas equivocadas que nós fizemos e encontra ali a razão de muitas das nossas aflições. E também tem o caso, né, daquelas coisas, quando a gente está tentando seguir um caminho reto, ser uma boa pessoa, tudo, e mesmo assim tem coisas, né, que a gente observa que não tem uma explicação o porquê de muitas das nossas dores. Não vamos entrar muito no mérito da questão para não sair do foco aqui, mas só para fazer o link, né, com a pergunta aqui no Livro dos Espíritos, né, quando essas dores, essas aflições que nós passamos e que não existe, que na nossa atual memória, né, a gente não consegue detectar um motivo, né, vem o Espiritismo Consolador, né, nos mostrando que Deus é justo. A pedagogia de Jesus deixa bem claro, nós estamos aqui, o nosso objetivo é sermos felizes. Jesus ele fala das ovelhas, né, que nenhuma de suas ovelhas se perderá. Mas também ele alerta que nós não sairemos daqui sem quitar, né, centil por centil, né? Enquanto tivermos débito, nós iremos, de alguma forma, reparar. Vai nos ser ofertada essa oportunidade. E nem sempre numa única vida. Deus é tão misericordioso que nós vamos parcelando as nossas dívidas, né? Então, aí ele tem um alerta aí do Miramês. Se existe alguém que está demorando em caminhos difíceis, espera e ora por ele. Então, olha, cabe a nós, quando nós observarmos um irmão equivocado, né? Hoje em dia, na mídia, a gente, quando acessa a televisão, a gente só vê tantas coisas tristes, tantas maldades no mundo, tudo, né? Então, o que a gente deve fazer? Não entrar nessa sintonia de criticar, de falar fulano é errado, é do mal, ou desejar o mal. Nós devemos o quê? Que é seguir esse exemplo, porque muitas das vezes nós precisamos também da misericórdia, da compreensão dos outros, né? Então ele fala, ora por ele. Se a gente não puder fazer nada, não puder estender a mão, ter uma conversa, ajudar um irmão que a gente vê em dificuldade, nós podemos orar por ele, né? Porque seguindo o exemplo que Jesus nos deu e confirmando, todos nós chegaremos lá, né? Errando ou não errando, mais cedo ou mais tarde, todos nós seremos felizes e iremos reparar todas as nossas dívidas. Alguém quer falar aí? Posso fazer uma pergunta aí, Poeta? Por favor. Um espírito que passa pela Terra, durante toda a encarnação dele, ele só promoveu o mal. O quê? Ele só promoveu o mal durante toda a encarnação dele aqui. Ele desencarna e não teve nenhum mérito, nenhuma evolução, uma melhora durante essa encarnação. Ele pode começar a promover o bem desencarnado numa outra
uma outra situação? Ele pode ter essa evolução não estando encarnado aqui? Ô Maurício, o processo de evolução, ele não se dá só aqui no encarnado, ele se dá nos dois planos. Você lembra do André Luiz? Ele teve um processo de evolução no mundo espiritual. Isso não é um mérito só dele, é em geral. Quando você desencarna, você pensa num programa padrão, mas não é assim que funciona, mas para a gente entender. Você desencarna, chega no mundo espiritual, aí você é recebido, começa a conversar com o seu protetor, os outros vêm, olha, quantas coisas que você falhou, está aqui tem que replanejar, tem que fazer alguma coisa, então nós vamos começar a estudar junto aqui mesmo, você vai tentar melhorar alguma coisa, e você melhora ali, e aí você vai reencarnar, você vai ter que resolver algumas questões. Que é a prova, né? Você vai ter, na verdade, a gente fala expiação, prova, mas o texto, a palavra correta, a gente chama aprendizado. Esse é o motivo, é aprender. Né? Então, você diz assim, meu Deus, eu queria ser mais paciente, me ajuda a ser mais paciente. Então, ele fala, ok, você está querendo aprender a ser paciente? Sim. Então, eu vou te dar coisas que te façam ser impaciente para você trabalhar essa impaciência. A gente não entende, isso é difícil para a gente entender, mas um dia a gente vai perceber como isso é simples. Então ele vai sim evoluir lá também e vai voltar. Agora, um espírito que só faz o mal, eu não acredito que só tenha isso. Ninguém só faz o mal. Porque se for uma mulher, pode ter filho. Uma mãe não vai só fazer o mal para o filho. Se for um homem, pode ter filho. Não vai fazer... Então, esses parentescos possibilitam ao espírito, mesmo que seja do mal, que ele faça algum bem. E a gente tem uma história muito bonita no livro em que mostra alguém que fez um mal imenso, mas que no plano espiritual ele percebeu e ele deu uma evoluída ali. Mas ele vai ter que voltar. Então, eu só queria explicar assim, olha, quando a gente está falando de bem e de mal, e isso é um processo de entendimento importante para nós, por isso a gente gasta muitas aulas aqui falando disso, ainda vai mais algumas, a gente tem que compreender que o mal ensina. O mal nos faz aprender. Então vamos ser mal. Não é isso. Porque quando você pratica o mal, aquilo causa em você, mesmo que você ache que não, o mal-estar, vamos falar assim, no outro sentido, causa em você vários distúrbios físicos e emocionais. Quando isso acontece, você sofre de um jeito ou de outro. Você pode ter certeza, se não sofrer aqui, vai sofrer no plano espiritual. E esse sofrimento vai trazer a você o quê? Deveria, em geral, um despertamento de consciência. O despertamento de consciência seria você perceber por que eu fiz isso, o arrependimento. Então, esse é um processo que às vezes não é uma encarnação, são várias encarnações. Porque o despertamento de consciência, eu falei ali, que ele vai se dando aos poucos. E no nível espiritual que nós vivemos aqui, que já é melhor do que um mundo inferior, né, bem inferior, ainda o nosso despertamento de consciência é muito precário. A gente se dói, a gente se melinda, a gente tem raiva, a gente comete muitos equívocos, né? E comete poucas coisas que são de virtudes, porque a gente não desenvolveu. Então, esse processo para nós de aprendizado está mais relacionado aos nossos equívocos. O processo de aprendizado em fazer coisas boas nós são muito poucos. E muitas das vezes a gente faz e fica esperando alguém ver algum reconhecimento, alguma coisa. Então, o nosso processo de aprendizado, nesse nível que nós estamos, ainda está muito relacionado aos nossos vícios, aos nossos equívocos, que também nos permite perceber, se nós quisermos, que aquilo não me faz bem. Olha, quando eu fico com raiva, quando eu fico com melindre, quando eu fico com egoísmo, com orgulho, isso não me faz bem. Eu preciso entender se não me faz bem e não posso me enganar, achar que está tudo bem, porque aí pronto, aí eu mascarei, aí o tempo vai ser muito maior. Quando eu percebo que não me faz bem, o que eu preciso? Está me faltando um aprendizado aqui. Eu tenho que fazer isso. Pedir ajuda, mas eu tenho que fazer isso. A Grace quer fazer um comentário. Além do mais, Maurício, no próprio Evangelho, fala com toda clareza. Todos nós temos, ao sermos criados por Deus, temos uma centelha divina, então, dentro de nós.
pequenininha ter, mas está lá. Algo de bom nós temos, já uma centelha. E isso, fatalmente, uma hora vai despertar. Um irmão, uma pessoa que passa uma vida cometendo erros, equívocos, né, gravíssimos, tudo, uma hora ele vai despertar. Aquela centelha dentro dele vai ser tocada de alguma forma. É a lei de Deus, né? Que nós vamos, todos nós chegaremos a um dia ser anjos, né? Se bem que nós vamos estudar daqui a pouco que a palavra anjos não se refere só a espírito só superior. Daqui a pouco vai vir um questionamento aí sobre anjos, né? Mas todos nós um dia seremos literalmente anjos, porque é a lei de Deus, né? Então, sem dúvida nenhuma que esse despertar, uma hora, por mais sério que sejam os nossos débitos, uma hora vai brotar essa centelha divina dentro de nós, né? Quando a gente fala despertar, e eu falei isso já aqui, essa questão do despertamento é um assunto do livro 3, que esse aqui é o 2, que é o mais demorado, é lá do livro 3. Mas é importante entender que despertamento de consciência significa despertar coisas que estão dentro da consciência que foram colocadas por Deus na nossa criação. Bom, e que são essas coisas? Tem coisas que a gente nem imagina, porque isso é do espírito, é da eternidade. Então você deve ter coisas ali que a gente não sabe. Mas daquilo que a gente sabe, a gente pode falar algumas. Por exemplo, ser fraterno, ser afetuoso, não ter vícios, né? Ser solidário, querer ajudar o próximo, caridade, e mais um monte de outras coisas que tem uma lista que a gente conhece, são coisas que nós temos que desenvolver. O despertamento de consciência não é que vai dar um clique e vai acontecer. Não existe mágica, né? O que existe são sementes que nós vamos acionar, vamos trabalhar, vamos pedir a Deus: Senhor, eu sou uma pessoa muito impaciente, eu queria tanto ser paciente, né? Aí vamos imaginar assim um colóquio e que Deus permite que o Espírito bom venha nos ajudar, ou vai ajudar a trabalhar ele lá no aprendizado da paciência. Ora, para você aprender a ser paciente, você tem que se deparar com situações que te tragam impaciência. Porque com a impaciência você já conhece. Você já sabe, você está pedindo a paciência, então você vai desenvolver a paciência em cima disso, não tem outro jeito. Não, a vida para ele vai ser tudo bonzinho, bonitinho, para ele ficar paciente. Não, a gente entende o contrário, né? A gente entende o contrário. Então, a dor, o que é a dor, né? A dor é exatamente o quê? Quando você não está seguindo aquilo que faz bem à alma, aquilo que engrandece, aquilo que melhora a vida das pessoas, aquilo que ajuda, aquilo que é fraterno, aquilo que é solidário. Tudo isso que tem uma semente dentro de nós, não tem isso pronto lá dentro. Vou desenvolver a fraternidade. Aqui é fraternidade. Toma, não existe isso. O que existe são luzes divinas que colocaram dentro de nós, né, que Deus colocou, que a espiritualidade colocou, está lá, e que nós temos a obrigação de descobrir, entender, buscar processos que façam esse desenvolvimento acontecer. Através da espiritualidade, através do estudo da doutrina espírita, mas mais importante, independente da doutrina, é nós reconhecermos a nossa situação e falar: eu tenho que fazer alguma coisa nessa vida, nem que seja uma virtude eu vou trabalhar. A gente tem que fazer isso. Porque se a gente achar que as coisas vão acontecer por osmose, ou vão acontecer porque o Espírito vai vir me ajudar, esquece. Porque existe uma coisa na lei divina que se chama mérito. Mérito. Cuidado com a meritocracia do ser humano, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É mérito, né? É mérito e misericórdia. As duas coisas andam juntas. É a justiça e o amor. Anda tudo junto. Então, nós precisamos compreender que o caminho do mal que a gente vem seguindo, né, e a palavra mal é ruim, mas é assim mesmo, o caminho dos vícios, de tudo isso que a gente conhece, ele não nos faz bem. Eu duvido que alguém, só se for um espírito de um nível muito inferior e muito sarcástico, mas mesmo assim não, que alguém seja feliz sendo egoísta, sendo orgulhoso, sendo maledicente,
seja futriqueiro, seja muito impaciente, muito estressado. Não é. Primeiro, porque isso tem uma descarga no corpo que faz mal. E segundo, que a mente da pessoa não vibra bem. A Grace quer fazer um comentário. Complementando tudo que o Ruela falou, nós estamos tendo a nossa grande oportunidade, né? Nós estamos sendo ofertados, estamos aqui estudando para poder fazer o quê? Uma autoanálise. Desenvolvermos a humildade, a honestidade conosco mesmo, de nos observarmos, né? E fazer uma avaliação. Com humildade, não é aquela falsa humildade, não. Com humildade, observar aquelas coisas que a gente tem de arrogância, de orgulho, de vaidade, de tantas coisinhas, viciozinhos que a gente tem, né? Que a gente possa, com humildade, falar ainda, olhar as nossas sombras, né? E a irmã Sidufu, ela sempre falava, ame as suas sombras. Amar as sombras não é passar a mão na cabeça, eu sou assim mesmo, eu sou uma pessoa arrogante, orgulhosa, tal, eu nasci assim, vou morrer assim, não. Eu sou arrogante, eu sou orgulhoso, eu sou mentiroso, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu quero melhorar. Aí vem lembrando o Kardec, o bom espírita se reconhece pelo esforço que faz de ser melhor. Então, meus queridos, estamos chegando à nossa hora, né? Chegou já, mas então que essa primeira aula seja da gente de bastante reflexão, que a gente reflita, que a gente, esse novo ciclo que está começando, que a gente deseje do fundo do nosso coração, que a gente peça aos nossos anjos guardiões, que peça a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, a nossa Mãe Santíssima, que nos apoie, que nos sustente nas nossas dificuldades e que nós possamos ser nossos melhores amigos, né? E que possamos ter essa honestidade conosco mesmo e que possamos não perder essa oportunidade que nós estamos tendo de sermos melhor. Gente, se alguém tem alguma questão, alguma pergunta, por favor, pode fazer que a gente ainda tem uns 5 minutinhos, tá? Fiquem à vontade. Aí, Ruela e Grace, essa pergunta que eu fiz foi referente à miscelânea de outros fatores. Em outras aulas, ou em algum livro que eu li, essa pessoa que transitou por esse plano, que durante toda a passagem dele ele pertenceu ou praticou o mal, e ele já era reincidente em outras encarnações, que ele, como a gente está nesse mundo como a gente está nesse mundo agora de transição para um mundo regenerado, esses indivíduos não estariam mais encarnando no plano de provas e expiações, e sim no mundo primitivo, para recomeçar a sua trajetória e recuperar esse mal, realinhar essa moral dele, mas recomeçando num planeta inferior. Então, Maurício, o que você está falando é o processo que nós estamos vivendo agora na Terra, que é o processo de transição, onde espíritos com um nível assim muito aquém não ficarão no planeta em regeneração, irão para um planeta que pode ser de expiação e provas lá no começo, que é quase primitivo, e às vezes até um primitivo. Isso é castigo. Não, não é castigo. Isso é uma misericórdia para que ele possa aprender de novo. Né? Porque não tem, manda para o inferno, vai ficar eterno. Não existe, vai lá para recomeçar, para aprender. É a oportunidade. Isso é perfeito. Né? Só que a gente tem que olhar, quando a gente fala de bem e de mal, a gente tem que olhar sempre no espectro atemporal. Tá? A gente tem que olhar no espectro atemporal no sentido de eternidade do espírito. Porque você fala assim, vai atrasar mais 20 mil anos, mais 30 mil. Isso não é nada no processo de evolução, né? Na eternidade. E isso que você falou está certo. Isso não é que todos vão ser de um mesmo jeito. Você pensa no Paulo de Tarso. Tá certo?
Paulo de Tarso matou muita gente, fez crueldade, fez muita coisa difícil. Mas Jesus falou, esse tem uma capacidade que eu preciso, então eu vou trabalhar, né, como ele fala, né, ele vai ser o meu vaso, né? O vaso vai ser o vaso. Então, o vaso é aquele que você pega a cerâmica, na época deles lá, né? Você bate na cerâmica até ela amolecer, depois você molda e depois você põe no fogo, né? Então, olha só os processos. Então, ele falou para Ananias, Jesus falou para Ananias, não, ele é o vaso que eu escolhi. E a misericórdia divina é isso. Achou no Paulo uma competência que não tinha nenhum outro discípulo. Achou nele. Falou, esse vai fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. E isso aconteceu. E o Paulo se transformou em uma vida. Ele fez um processo, um salto enorme, mas ele já tinha algumas competências, só que as competências dele estavam sendo usadas de forma errada. Quando começou a olhar e fazer de forma correta, pronto, mudou tudo. Isso é possível? É. Para Deus, nada é impossível. E na medida em que Deus nos ama, e se ele acha um canal, olha o que fala aqui, né? Vamos esquecer, não. Olha o que fala aqui, ó. O castigo seria eterno para aquele que permanecesse eternamente no mau caminho, mas desde que uma centelha de arrependimento penetre no coração do culpado, Deus estende sobre ele sua misericórdia. É isso. Então a gente pensa, né, um exemplo que a gente fala assim, o Hitler, né? E tem as histórias aí onde está, não está, mas isso não importa. Ele é filho de Deus? Claro que é filho de Deus. Ele vai ter cuidado? Vai. Ele vai se tornar um espírito iluminado? Vai. A gente pode até falar, não é possível. É, para todos, sem exceção. A questão é só o tempo. A questão é só o tempo. Gente, se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente está no nosso tempo aqui, né? Tudo bem aí? Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Fui até a 123. Ok, então eu acabo... Muito bom. Alguém quer fazer a prece para a gente fechar? Elegemos o Ruela hoje. Eu já fiz no início, então a Grace vai fazer. Eu faço só hoje. Meninas, as novatas, Renata, Maria Tereza, Maíra, já vão se preparando, viu? Para as próximas aulas. Cada semana é uma. Letícia, a Vitória, a Yolanda. Então, cada semana uma vai fazer a prece. Bem, gente, então vamos, mais uma vez, elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, essa alegria no coração, dessa nova oportunidade de recomeçar os nossos estudos, e que tudo que é aqui, Senhor Deus, Senhor Jesus, Mãe Santíssima, que tudo que aqui nós estamos estudando, que nós possamos assimilar, não só entender, mas que possamos nos esforçar e colocar em prática no nosso dia a dia. Agradecemos aos bons espíritos que são responsáveis por esse nosso trabalho, que nos intuem, que também intuem a vocês, para que vocês estejam aí junto conosco, estudando, e que as bênçãos de Jesus recaiam sobre esses irmãos, e que na semana que vem nós possamos estar aqui com essa mesma disposição e boa vontade de estudar, aprender, cada dia mais sermos melhores. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, um beijo a todos, fiquem com Deus. Até semana que vem. Um abraço e um beijo. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Estamos terminando aqui, estamos terminando a transmissão. Fica com Deus.